Bom, agora que você já conseguiu pegar uma introdução do que é o Java, e como funciona, como instalar, depois de já instalado na máquina, né? E instalado as extensões, a gente pode falar de modificador de acesso, né? Que é a gente vai começar lá de baixo para entender como que funciona e o que a gente realmente está escrevendo, né? Porque muita gente só sabe escrever public, static, void main e só sabe escrever as coisas com public, public, public. Então realmente não entende assim como que a linguagem ela tem muito recurso e não utiliza todos os recursos que a linguagem tem, entende? Então a gente vai entender hoje o que é modificador de acesso. Modificador de acesso nada mais é do que tu ter uma caixinha, vamos imaginar uma caixinha, né? Deixa eu tirar isso aqui, como é que tira isso aqui? Ó, então vamos lá. A gente tem essa pasta aqui, né? Introdução a Java, que eu era para ser isso daqui, né? Só que eu escrevi errado. Mas enfim, considere isso daqui como sendo uma pasta, né? A gente vai ter três tipos principais de, de, de controladores de acesso. A gente vai ter o private, a gente vai ter o public e a gente vai ter o, deixa eu trazer para cá, o private, public e o private, public, meu Deus, eu esqueci, package, protected, 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 tá escrito certo? Não, faltou CT, isso. Beleza, a gente vai ter esses três modificadores de acesso aqui, tá? Então, o que cada um deles significa, né? O private, você só vai ter acesso a, a, a variável que você criou, por exemplo, dentro do próprio arquivo que tu tá. Então, por exemplo, se eu criei uma variável aqui, nome, dentro desse arquivo teste.java, com o modificador de acesso private, eu só vou acessar essa variável, só vou conseguir acessar essa variável dentro desse arquivo, tá? É a mesma coisa para uma função, né, ou método. A gente fala que funções em Java são métodos. A mesma coisa, só muda a nomenclatura. Public, por exemplo, né? Se eu colocar public, qual que é a diferença? Se eu colocar uma variável como public na minha classe, eu consigo acessar ela em qualquer lugar. E é qualquer lugar mesmo. Tipo, eu posso ter outra pasta aqui, né? Eu posso ter outra pasta aqui, como sei lá, aula 3, né? Sei lá, aula 15. E eu ter um arquivo aqui dentro, sei lá, aula 15.java, né? E eu fazer uma referência a essa classe bem aqui, né? Eu consigo fazer essa referência se ela tiver como public, né? Se essa classe tiver como public, eu consigo pegar variáveis, né? Se a variável tiver como public, se o método tiver como public, eu consigo pegar o método também. Enfim, se tudo tiver como público, eu consigo pegar tudo dessa classe e assim, eu consigo mudar todo o valor da classe, né? O que não é ideal, né? Como a gente como já deu para imaginar. E a gente tem o protegido. O protegido, ele vai ser como ele vai ter uma barreira que ele não vai conseguir passar. Então, ou seja, se eu colocar, por exemplo, uma variável como protegida nesse meu arquivo teste.java, eu vou conseguir acessar ele aqui no teste 2, mas eu não vou conseguir acessar ele se eu vier aqui, por exemplo, da aula 15 tentando acessar ele. Porque o protegido ele pega por pacote. Lembra que eu falei que pacote nada mais é do que a sua pasta que está aqui, ó. Essa daqui é a minha pasta. Então, se eu colocar como protegido, ela só vai conseguir acessar tudo que está dentro dessa pasta. Então, se eu criar aqui, por exemplo, um teste 3, se eu criar aqui um teste 3, eu consigo acessar esse valor,
tá? Que está como protegido, mas eu não consigo acessar esse valor daqui, de outra pasta, né? Isso é bom porque a gente já começa a ter um nível de controle, né? Da onde a nossa classe ela consegue chegar, né? Até onde ela consegue chegar. E isso é principal, tá? Vamos para o código, porque eu acho que com o código vai ficar mais fácil de entender. Então aqui eu criei três tipos de variáveis, né? Eu não falei do default ou package porque ele nada mais é do que a mesma coisa, vai ser mais ou menos a mesma coisa do protegido, né? Vai ter acesso ali na mesma, no mesmo nível do protegido, tá? Só que ninguém usa, né? Todo mundo só usa o public, private ou protect. Então a gente vai dar ênfase no que a gente realmente usa no dia a dia. Então aqui eu criei três variáveis, né? O público, o privado e o protegido. Cada um com nível de acesso diferente, né? Todas string. Então, vamos lá. Se eu quiser acessar aqui dentro do meu arquivo, eu consigo. Então eu consigo acessar, deixa eu colocar um PSVM, né? PSVM nada mais é do que o Public Static Void Main, né? Acho que muita gente já viu. Isso daqui é basicamente o ponto de start do teu programa, né? Então, se eu quiser acessar essa minha classe, eu tenho que colocar teste, teste, igual a new, teste. É assim que eu acesso uma classe em Java, tá? Então, eu coloco o nome da classe, a variável que eu quero colocar nela, no caso, eu vou colocar o mesmo nome da classe, tá? E aí, você coloca essa variável recebe new test. Mais para frente, a gente vai ver o que que é tudo isso, né? Então vamos lá, se eu colocar aqui teste ponto, eu consigo acessar o privado, o protegido e o público. É óbvio que eu vou conseguir acessar tudo porque eu estou no mesmo arquivo, né? Eu estou no mesmo pacote, eu estou em teste.java. Mas e se eu fizer isso daqui em outro arquivo, só que dentro da mesma pasta? Então aqui eu vou colocar teste.java, caso teste2.java, tá? Então aqui eu vou colocar o meu ponto de start da aplicação. E aqui eu vou escrever de novo. Teste, teste, new, teste. Beleza. Agora vamos ver qual variável que eu consigo acessar aqui. Teoricamente, é para eu conseguir acessar só a que está protegida e a que está pública. Vamos ver se é. Ó, consigo acessar só a que está protegida e a que está público. A variável privada eu só consigo acessar dentro do próprio arquivo. Entendeu? E agora, se eu criar um arquivo aqui fora dessa pasta, fora de tudo, né? Que no caso vai ser o nosso teste 3. E eu vier aqui para o PSVM, e eu vou instanciar essa classe aqui de novo. Vamos ver qual variável que eu consigo acessar. Só consigo acessar público. Por quê? Você percebe que tem esse nível de acesso? Então, acho que deu para entender, né? Fica assim, pelo código fica visualmente mais fácil para você entender. Então, tudo que é tudo que é privado eu só consigo acessar dentro do meu próprio arquivo, né? Tudo que é protegido eu consigo acessar no que está no mesmo pacote, no que está na mesma pasta. E tudo que for público eu consigo acessar em qualquer lugar. Eu consigo fazer na referência do import, eu consigo acessar isso daqui em qualquer lugar, no caso a minha variável público. Eu acho que era isso de nível de acesso vai ser o principal que a gente precisa entender.